Roberto! Eita! E aí, Roberto? E aí, Júnior? Opa, bom dia. Bom dia, tá bacana aqui, hein? Agora vocês vão fazer viola, violão, baixo, guitarra mesmo, hein? Cuidado com essa cachorrada aí, mas é tudo de casa. Então, beleza. Bem-vindo. Beleza, e aí, Júnior? Beleza, querido? Bem-vindo. Viola, tá pronta? Tá, ué. Vamos ver lá como é que tá a viola Ficou? e ver um tiquinho como é que você fez essa viola? Vambora. Então, vamos lá. É isso. Bem-vindo à nossa casa. O Roberto, mais de 20 anos nós estamos juntos, hein? Mais de 20, né? É tempo, né? Começou lá. Nossa, que bacana aqui. Todo mundo é rei, né, cara? Você levantou isso aqui tudo, olha aí que viveiro de planta, que bacana. Minha viola é tocada. Ô Júnior, essa violinha aí, você também botou a mão ou foi seu pai sozinho? Não, foi obra dele, né? Essa foi dele, né? Como é que... Nossa, Roberto, que maravilha, hein, cara? Olha aqui a machetaria dela. Ixi, Maria, ó. Rapaz... Olha aqui, olha a cabeça, parece uma catedral. É, mas foi mais ou menos por aí mesmo. Foi essa Você ideia. imaginou uma catedral, né? Catedral, E aqui, tá a chuvinha atrás? Tá. Ah, eu gosto porque assim, o cara que pega a minha viola com inveja, com ciúme, aí vem os raios, a chuva, lava tudo, vai embora. fertiliza a terra e, ó, e brota flor de laranjeira. Eita! Bom demais, querido. Então vamos afinar ela direitinho. De onde pra onde deve ter mexido. Ei, bom pra caramba, hein? Então, eu nasci em São João del Rei, uma cidade extremamente musical, e tive a graça de nascer num berço de pai e mãe que sempre cantaram pra gente. Mas a viola mesmo, eu tenho uma lembrança aos 7 anos, as folias de reis entrando na nossa casa. O papai sempre recebia as folias de reis. E a folia de reis, o instrumento principal é a viola. E essa folia, eu me lembro muito bem, era uma folia que tinha uma viola antiga de cravelha de pau, como algumas que eu tenho ali guardadas. E depois eu fui aprender com o mestre que para afinar tinha que cuspir ou jogar cachaça na tarraxa para a madeira inchar. Eu fiquei impressionado com aquele som. Então eu acho que aos 7 anos eu fui marcado para ser violeiro. A ver aquilo de uma forma diferente. Como uma possibilidade Eu nunca real. me esqueci de uma palestra que eu dei numa escola municipal. E depois eu era muito amigo das coordenadoras de tudo. Ela veio me dizer que tinha uma menina que ela era completamente apagada na escola. Completamente apagada. Uma menina simples e tudo. E eu, na minha fala, então valorizei o mestre de folias, que a folia sempre foi importante. Aí depois disso, elas ligaram para mim e falaram que a menina florou na escola. Por que ela florou? Porque ela tinha vergonha do pai dela ser o mestre da folia. Quando ela viu um artista valorizando aquilo que o pai dela era, ela chegava na escola Nossa, dizendo, meu pai aquilo que é meu pai. As Aí que ela referências aflorou, as referências a menina se aflorou na Sabe que, escola. por exemplo, Ó, primeiro, a minha primeira inspiração foi meu pai que me ensinou o primeiro toque de viola, que foi uma música caipira, que era isso aqui, ó. Que nada mais era do que a introdução de Chico Mineiro. Foi a primeira coisa que eu toquei na viola. A viola caipira, ela descende das violas de arame portuguesa, que chegaram aqui na época da colonização, vieram nas primeiras caravelas de Cabral, chegaram no Brasil, e os jesuítas utilizavam a viola para a catequização dos índios. E a partir dessa junção dos jesuítas com os toques de viola, da dança dos índios, do sapateado dos índios, nasce um primeiro ritmo brasileiro, que é o cururu, que eles chamavam de curuzu, que era como o índio reconhecia a cruz do homem branco, né? E nada mais era do que toques de viola, um batido, onde os índios então iam dançando em círculo da cruz, nascendo aí então os festejos de Santa Cruz, e eles aproveitavam também e começavam, através dos autos de Natal, ensinar aos índios a fé católica, a fé do homem branco. E isso assombra todo mundo, como aquele instrumento que era dito do caipira podia ter sons e sonoridades tão belíssimas, por exemplo, ó.
que já extrapolava um pouco aquele toque só do violeiro matuto. Ela também me ajudou a reconhecer esses sentimentos do interior que eu acho que são fundamentais na época que nós estamos vivendo. Uma época conturbada, uma época de violência, uma época de um esfacelamento da cultura e da identidade, uma época que as relações estão muito individuais. A viola recupera o valor do mutirão, o valor da amizade, o valor da fé, o valor do amor. Isso tudo me impregnou. Então a minha vida, ela passa pelas cordas da viola. Por isso eu sou cantador, violeiro do sertão. Canto as tristezas da terra, mas também a força deste chão. Depois de enxada no campo, é viola na mão. Eu comecei aqui em Belo Horizonte em 98. Comecei a construir mesmo, construir profissionalmente falando, né? Mas antes eu já fazia. Eu comecei na construção mesmo em 82, 84, em 83 já estava me preparando para as minhas primeiras reformas, né? Aí quando eu me instalei mesmo no mercado, foi em 98, por aí fora. A tradição da boa viola, do bom instrumento acústico, ele seria o jacarandá. E o jacarandá, por incrível que pareça, eles falam como o jacarandá baiano, por ele ser mais leve. Então hoje já não pode mais cortar, né? Já é crime, inafiançável você cortar uma árvore, principalmente o jacarandá. Então a gente vive de sobras. Eu vou na fazenda de um amigo e chega lá, tem pedaços de madeiras no cafezal, no meio do cacau. Então sobrevive assim, madeiras dentro da água, entendeu? Então sobrevive assim e é uma das dificuldades. Tanto agora, eu acredito que mais para o futuro vai ser pior ainda. O auxílio, questão de lixas, acabamentos, normal. Mas foi mesmo a partir dos meus 30 anos, mais ou menos, que eu comecei a pegar firme mesmo, mais firme, né, na verdade. E você tem pretensão de conseguir construir viola sozinho também? Tem, com certeza, com certeza. Aqui tem um bom professor aqui, tranquilo, bom demais. Continua o nome, né? Com certeza, hoje. De pai para filho, desde 1900 82. Pegando mesmo nela sozinho, eu faço por 1 mês e meio. Tem gente que faz com menos tempo, porque eles usam outro tipo de cola, usa estufa para certa secagem. Não, eu vou no tempo. Tanto na madeira quanto na colagem, eu gosto de seguir o tempo certo. Se é 2 horas, não tem que ser de 1h30 não. Se é 2 horas e está chovendo, aí tem que ser 4. Isso é no meu ponto de vista. A viola, ela tem 10 cordas. São 5 ordens duplas. O violão são 6 ordens. Então a viola não tem aquele grave do violão. Então a viola, como ela é em Portugal e como ela chega no Brasil, são 5 ordens duplas. Algumas violas a gente vê com 12 cravelhas, mas são cravelhas de reserva e não para ter a 6ª ordem. Bom, como a viola ela já chega no Brasil cercada de religiosidade, né? Porque já é usada para catequizar os índios. Como a viola é abraçada depois pelo caboclo, né? Já a miscigenação do povo brasileiro, por ser um instrumento importante naquelas comunidades e o violeiro ser uma figura de destaque, que ela é toda cercada desse misticismo. Então ele se protege também dos maus olhados, da inveja, do ciúme. Uma das coisas são as fitas coloridas. Cada fita dessa tem um significado. O branco é o menino Jesus, o rosa São José, o azul representa Nossa Senhora. As outras 3 cores, então tá aqui, ó, branco, azul e rosa. As outras 3 cores são os presentes que os reis magos deram ao menino Deus. Amarelo, o ouro, o verde, a mirra e o vermelho, o incenso. Então são as cores da folia. Essas fitas benzidas pela folia, amarradas na viola, protegem o violeiro na sua cantoria. Então a inveja, uma olhada, vem, se emaranha nas fitas da viola e volta para quem mandou.
comadre, licença, compadre, pro nosso Viola Brasil chegar na sua casa. Esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Nazaré de Belém do Pará, pela TV Evangelizado do Paraná e pela TV Campos de Minas de São João del Rei, para levar vocês o Brasil das violas e dos violeiros. Chico é uma grande referência, não só para mim, mas para outros grandes violeiros aí do estado de Minas Gerais e do Brasil, né? Sem dúvida. Chico, eu costumo dizer que ele já ultrapassou essa coisa do violeiro. Chico é uma entidade. Muitas vezes na casa do Wilson Dias, sempre recebido com pão de queijo, até brincava que ir na casa dele não ter pão de queijo não era a mesma coisa que na sua casa, eu sempre brinquei disso. Então assim, é essa convivência harmoniosa. Chico fala assim, vamos tomar um café em casa. Chega lá, tem uma janta, cara, assim, um almoço, né? O cara é um grande cozinheiro, né? Mas o Wilson Dias sempre me convidando para participar de show dele e eu sempre convidando, quando fosse possível, o Wilson também participar do meu show. E assim a gente vai tecendo essa grande amizade. O Chico foi um mineiro que não saiu das Minas Gerais, pegou a violinha dele e ficou por aqui. Que eu me lembro que na década de 90 e poucos, a viola era pouco falada. Entendeu? Então o Chico foi aquele cara que sofreu com esse... Eu imagino o sofrimento que ele teve para poder criar a família com esse instrumento, que era um instrumento na época pouco conhecido. Entendeu? Eu imagino como é que foi. Então, por isso que eu acho que eu me identifico muito com o Chico, devido aos meninos dele, devido a família, a Ângela, né? Então a gente me identifica muito e para mim eu não preciso ir para outro lugar, tá fora de lá. Então o Chico é essa pessoa que mora no meu coração, que sem ele eu acho que a de Matos estaria um pouco bem menor, né? Esse nome seria bem menor se eu não tivesse muita ajuda divina e ajuda de pessoas como o Chico Louco. Para ser um bom violeiro, você tem algumas artimanhas que você pode usar, que é você pegar uma cobra coral legítima, aquela venenosa mesmo, e prender e pontear as pintas da cobra. Ela vai tentar te picar o tempo todo, você não pode deixar. Depois que você fez isso, você solta a cobra. Só que ela vai perseguir você o resto da sua vida, porque ela quer pegar a magia de volta. Se você escapar da cobra, você vai ter agilidade para ser um bom violeiro. Uma forma também diferente de aprender a tocar viola, eu sempre tive medo disso. Que se você descobrir uma igreja que teve uma missa de corpo presente de um violeiro falecido, e você for lá também numa sexta-feira 13 de lua cheia e santa, a igreja, essas igrejas barrocas, têm uns buracos para ventilação. Você tem que enfiar a sua mão lá dentro. Isso quando começa a dar a primeira badalada da meia-noite e ficar durante os segundos das 12 badaladas. Mas nesses segundos que vão parecer uma eternidade, dizem que a alma desse violeiro vem, puxa a sua mão, esmigalha todos os seus ossos, você tem que aguentar firme ali. Deu a última badalada da meia-noite, você puxa a mão e você vai virar um bom violeiro. E aí você sobe para sua casa, enquanto você não virar a primeira esquina, você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, a alma do violeiro te acompanha o resto da vida, querendo tocar no seu lugar, e aí sabe lá mais o que fazer. Então isso sempre me causou medo. Então toda vez que eu subia para minha casa, que é a casa do meu pai, eu tenho que passar do lado da igreja de São Francisco, que é uma igreja belíssima em São João del Rei. Enquanto eu não viro a esquina, eu não olho para trás. Tem uma outra forma, que essa eu não vou falar dela, só vou citar, que é o famoso pacto com o capeta, para você ser um bom violeiro. E isso a gente tem conexão com blues dos Estados Unidos, isso a gente vem desde Fausto, do mito de Fausto, e que realmente existe. Então, como eu não tive coragem de fazer a mandinga da cobra, não fui para o cemitério, não fiz pacto com o capeta, eu tive que estudar a viola e aprender com os mestres para ser um bom violeiro. E qualquer um pode ser um bom violeiro mesmo? Qualquer um pode ser um bom violeiro. O que eu costumo falar para o jovem hoje que começa a tocar viola, porque como o jovem hoje aproxima-se da viola, ele traz a modernidade junto. Então a gente vê hoje a viola ultrapassando seus limites. A gente vê já a viola no rock, a viola no chorinho, a viola no jazz, a viola no erudito. Mas eu sempre falo, aprenda também a raiz da viola, entenda a história da viola e a sua importância. Porque uma árvore, ela só pode ter um tronco forte e a sua copa se agigantar para as experiências se ela tiver
uma raiz muito firme no solo, e no caso da viola, no solo da tradição. Quando eu vim para cá como músico, como cantor, que eu senti que eu queria ser o cantor, como eu senti que não era aquele momento, e que eu ouvi o som da viola, aí eu me dediquei a ela, que eu abracei com ela, aí sim veio tudo. Aí veio a construção, veio a vontade de tocar, né, que é o que eu faço hoje. Então hoje alguém me convida, eu vou lá e toco, realizo o meu sonho. Então quer dizer, a viola para mim realizou minha vida, meu sonho. Eu te falo que abaixo de Deus é a minha violinha mesmo, cara. Ô Viola, primeiro, obrigado por você cantar o Brasil, cantar nossas raízes nas suas cordas, de você ultrapassar o tempo, chegar no século XXI mais viva do que nunca. Então, se entregue para as mãos dos violeiros para que eles possam cada vez mais cantar às novas gerações nossas raízes e a nossa identidade. Chora, viola, por que não chora? Como é que é ter um filho indo pro ramo da arte que nem você? Ué, é mó barato, porque eu sou violeiro. E ter um filho agora, fazendo cinema, estagiando comigo aqui no Viola Brasil, é um orgulhaço, bicho. Agora você só precisa aprender a cozinhar igual o pai, hein? Eu vou fazer de Vila Lobos o trenzinho do caipira, que sempre me marcou, porque São João del Rei até hoje a gente tem o trem. O trem foi muito importante para o sertão. E o Vila Lobos conseguiu sintetizar no trenzinho do caipira a viagem do trem. O trem que custa pegar. Na hora que ele pega, ganha força, sobe serra, desce serra, corta cerrado, até chegar no seu destino. Então o trenzinho do caipira na viola caipira. E o trem chega à estação.